Olá, pessoal. Diretamente aqui da nossa prisão domiciliar, já visto que já passou um carro de som aqui na rua avisando que ninguém pode sair de casa nesse período, então só nos resta utilizar a internet enquanto eles também não colocam algum tipo de impedimento para que todo mundo que se manifesta na internet também possa se manifestar. Eu não sei até onde vai isso, mas no vídeo passado nós interrompemos falando sobre o uso do Prolog na manipulação de listas. E nós interrompemos no meio de uma atividade, nós mostrávamos alguns procedimentos com relação a listas. Então nós vamos continuar esses procedimentos agora, diretamente agora da nossa prisão domiciliar. O primeiro predicado que nós vamos ver agora é o predicado inverte. O predicado inverte, ele funciona da seguinte forma: ele é uma função recursiva. Primeiro, uma lista vazia é uma inversão dela própria. Então a lista vazia já está naturalmente invertida. Então esse é o caso base. Caso genérico. Uma lista A terá sua representação invertida, B, por exemplo. No caso aqui eu chamei X barra XS para ressaltar bem a cabeça e o corpo, a cauda. Então eu tenho uma lista com cabeça X e cauda XS, terá com inversão a lista ZS. Se a cauda tiver como inversão o YS e o YS acrescentado X ao YS, o apêndice, teremos como resultado ZS. Então, o Prolog inverte, a cabeça da gente precisa estar um pouco invertida aqui. Vamos lá. Repetindo. Uma lista será a inversão de uma lista A. Existe uma terceira lista, X, que está invertida e que, acrescentado a ela a cabeça da lista, tem como resultado a lista B. Final. Então, um pouco difícil de seguir, porque ele inverte um pouco inverte também o nosso raciocínio. Vamos testar aqui do lado. Vamos rodar e tentar inverter a lista 1, 2, 3, 4x, verificar o que resultado dá. E está aqui, a lista invertida. Podemos acrescentar mais números sem problema. Ela não vai dar sem problema. Então, a nossa forma mais simples de utilizar o inverte foi implementada com sucesso. Essa forma de implementar o inverte é uma forma muito simples, uma forma chamada naive, né? Uma forma boba, mas que requer muito esforço computacional. Então, podemos tentar uma outra forma que ajuda um pouco o compilador na direção do que a gente quer. Então, temos aqui uma outra forma de fazer. E nesta forma de fazer aqui, nós ilustramos a conversão de predicados de aridade 3 para aridade 2. Então, nós temos aqui a função inverte, igual ao anterior, recebe duas listas. Uma lista é a lista a ser invertida, a outra é o resultado. E para que esse YS seja o resultado desse XS invertido, nós chamaremos um outro predicado. Nós chamaremos um predicado inverte também, com o mesmo nome, mas que tem como entrada uma lista original, a mesma lista original do inverte. Tem uma lista vazia, nós vamos chamar aqui de acumulador, e tem a saída YS. Então isso aqui será verdade se isso aqui for verdade. Para satisfazer esse, nós vamos ter que satisfazer esse primeiro. Mas como é que eu satisfaço isso aqui? Temos o caso genérico. Então, uma lista XS terá como inversão YS, né, dado um certo acumulador. Se o inverte do XS, que é a cauda da lista. Então aqui nós temos uma lista, cabeça X, cauda XS. Se a cauda da lista está invertida, dá YS, e tendo como acumulador a cabeça da lista e inserida no primeiro elemento do acumulador. Isso aqui vai forçar uma instanciação em recursão, de forma que a cabeça da lista está sendo retirada e colocada no acumulador. Então vocês podem observar aqui, dado uma lista qualquer, o primeiro elemento da cabeça é retirado e colocado no acumulador, o segundo elemento é retirado e colocado no acumulador, e ele vai fazendo isso
até encher o acumulador com a lista totalmente invertida. Na hora que a lista está vazia, tudo isso aqui vai ser passado para o resultado. Então é isso que nós fazemos aqui no inverte. Lista vazia, tendo um acumulador YS, vai dar como resultado YS. Então observe o que eu fiz aqui. Eu fiz aqui nos autores, né, que criaram aqui para a gente. Colocaram uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar vai assimilando, recebendo as cabeças das listas a cada inversão. A cada inversão ela vai acumulando isso aqui. E no final, quando ela descobrir que não tem mais inversão a fazer, ela vai cair nesse caso base. A lista original está vazia, mas ela tem aqui uma outra lista totalmente invertida. É só repassar o resultado. A lista totalmente invertida, que vai ser o YS, que vai retornar, que vai retornar, que vai retornar, que vai chegar aqui como resultado. Com isso aqui a gente economiza um pouco o processamento do computador. Vamos ver isso aqui. Inverte de forma mais comum. Funciona. Sem problema, ok? Nós temos agora a função comprimento da lista. Nós usamos aqui a palavra len. O comprimento de uma lista vazia é 0. O comprimento de uma lista qualquer, com cabeça qualquer e cauda xs, será o sucessor de n desde que n seja o comprimento em xs. É legal como se faz facilmente uma função em Prolog com a sua definição básica. Então, lógico, se o comprimento da lista xs é n, então a cabeça acrescenta uma lista. Então, o comprimento da lista inteira será sucessor de n, é o Sn. Dessa forma aqui, nós obteremos um resultado que vem naquela forma dos números naturais que nós já estamos trabalhando. Né? É meio estranho para a gente, mas funciona aqui. Testar. Bom, isso não é muito bonito de integrador ficar contando os S aqui. Então nós vamos ver aqui uma predicado built-in. Só para ilustrar que é possível fazer isso normalmente. Temos aqui um predicado built-in chamado length. O length ele recebe a lista e devolve, ou melhor, ele encontra uma substituição para x, cujo valor de x será o comprimento dessa lista aqui. Nós colocamos isso aqui em comp, tanto faz, podemos usar direto aqui. Vamos só para portuguesar aqui, botamos aqui comp. Então vamos ver o comp. Perfeito. Vamos ver agora como é que a gente apaga um elemento de uma lista. Temos aqui a função delete ou delete, né? Vamos ver aqui, nós temos uma lista com cabeça x e cauda xs. Nós queremos apagar um x qualquer. Ora, se é x, então é a cabeça da lista. A apagar da lista, a cabeça dela tem como resultado ys, desde que, obviamente, o x também não esteja na cauda. Ou seja, eu vou deletar o x como cabeça, a cabeça vai desaparecer. Mas pode ser que o x permaneça na cauda. Então eu tenho que chamar a função recursivamente para deletar da cauda. Então eu vou deletar de xs, é a cauda, o x, e vou ter como resultado ys. Esse resultado é o resultado final. Foi apagado da cabeça e da cauda quando ela notoriamente estava na cabeça. Mas se ela não estiver notoriamente na cabeça, ela estiver talvez na cauda, então a gente tem aqui, vamos apagar um elemento z da lista x, xs, esse z, portanto não é cabeça. E teremos como resultado x, ys. Então a cabeça continua, porque ele não é o z. Agora o z pode estar no ys. Como é que eu faço? Primeiro o x tem que ser diferente do z. Então nós temos aqui a função diferente. E x é diferente de z, óbvio. Aqui nós já estamos colocando isso. Temos que apagar de quem? O z do xs ter como resultado ys. A lista final será o ys acrescida da cabeça x, que não é o z. Pronto, esses são dois casos genéricos para o delete. E, obviamente, deletar qualquer coisa de uma lista vazia terá como resultado a lista vazia, é o caso básico.
Então, vamos testar aqui. Vou colocar a variável aqui, vai. O resultado final. Então, vamos ver aqui. Pronto. Ok, tá aqui encontramos um valor para x sem o 3. Observe que se tivesse mais de uma vez aqui o 3, ele também seria removido. Vamos ver aqui. Tá. Vocês observaram que o 3 apareceu duas vezes e na lista final ele foi completamente removido. O que é diferente do seleciona. O seleciona ele remove apenas uma vez. Ele é equivalente ao delete, mas ele remove a primeira ocorrência do elemento. Vamos ver aqui. Retornar o elemento se for da cabeça. Selecionar o elemento x, aqui nós invertemos a forma. Selecionar um x de uma lista que tem como cabeça o próprio x, resulta no xs. Sem problema, não tem mais o que fazer. Mesmo que o x permaneça no xs, você deixa ele lá. Ele já é um caso base. Nós estamos interessados apenas no primeiro elemento. Se for a cabeça, então só tirar a cabeça. Se não for a cabeça, né, mas ele estiver aqui no meio da cauda, então nós temos que retirar, selecionar o x do ys, que é a cauda, né, e retornar ds. Então, seleciona é um delete sem, retira apenas o primeiro elemento. Perdão. Nós temos que colocar primeiro o elemento na frente. Vou inverter a ordem aqui, vamos lá. Coloco o elemento, deixa no final. Vamos selecionar o 3 dessa lista e ter como resultado x. Resultado. Ele reclamou que tinham muitas perguntas em aberto, eu fechei todas, agora eu perguntei. Então, 3. Observe que a lista é sem o primeiro 3. Nós temos 1, 2, 3, 1, 2, 4. Então o primeiro 3 foi eliminado. No entanto, o segundo 3 continua aqui. Então, seleciona diferente do delete. Delete apaga todos, seleciona apaga apenas um. Agora vamos dar uma olhadinha nessa função permuta. Essa função permuta, ela diz o seguinte. Uma lista qualquer, com a cabeça z e a cauda ds, ela é permutação de xs, se, primeiro, selecionando o z, que é a cabeça dessa lista, em xs, eu terei como resultado o ys. Então, ys é a lista xs sem o z, que é a cabeça dessa lista que vai resultar aqui no final. Ora, mas acontece também que o ys, que é o xs, desculpe, sem o z, ele permutado tem como resultado o zs. E a união da cabeça de z com zs resulta nessa lista aqui. Complicado? Então vamos lá. Vamos tentar entender o que é que acontece aqui. Quando eu tento fazer uma permutação de uma lista aqui embaixo, ver aqui no resultado. Vamos ver 1, 2, 3, 8, 7, 9. Vamos ver uma permutação dessa lista e ter como x. Então, se eu rodar isso aqui, a primeira coisa que ele vai me responder é o próprio 1, 2, 3, 8, 7, 9. Mas se eu pedir uma próxima, ele vai me resultar 1, 2, 3, 8, 9, 7. Ele já fez uma permutação aqui. Se eu pedir a próxima instância, ele vai me dar 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Já é outra permutação. E se eu for continuar assim, ele vai me dar todas as permutações possíveis, né, dessa lista. Vai me dando as permutações. Mas eu quero parar quando? Eu só quero parar, muitas vezes, quando essa lista aqui estiver ordenada. Daí a função sorteia. Então a função sorteia era, primeiro, encontra uma permutação, e houver uma permutação e essa permutação ordenada, então a lista está sorteada. Então é uma permutação ordenada da lista. A lista sorteada é uma permutação ordenada da lista. E uma permutação é a troca de dois elementos da lista, quando essa lista for pequena. Ele vai tirando a cabeça e vai tentando fazer a permutação do resto.
No resto ele tira a cabeça e tenta a permutação do resto. No resto ele tira a cabeça e tenta a permutação do resto. No final vão sobrar dois elementos que serão permutados. Ou uma lista vazia que serão permutados. Quando ele for recompondo a lista, ela vai criando permutações da lista. Com essas permutações, basta que uma delas esteja ordenada para que a lista esteja sorteada. Então testamos aqui já a permutação. Vamos testar aqui a função sorteia. Esse é um sorte meio complicado, mas funciona. Para a lista 1, 2, 3, 8, 7, 9, o resultado é 1, 2, 3, 7, 8, 9. Então, o nosso algoritmo de sorteamento de listas funcionou, ordenar uma lista. Bom, isso aqui é um ordenamento meio tipo bolha, né? Que ele vai ordenando, criando todas as permutações possíveis e vai selecionando uma ordenada. Então, ele é um ordenamento, digamos assim, pouco eficiente. Agora, como é que a gente implementa os métodos racionais que a gente conhece como para sortear listas? Uma delas é a inserção. Então, antes de estudar o insertion sort, que é o sorteamento de inserção, vamos ver como é que insere um elemento na lista. Primeira coisa é que se eu inserir um elemento qualquer em uma lista vazia, eu tenho como resultado aquela lista com aquele elemento, ou seja, com um elemento só, que é a inserção. Isso aqui é o caso base. Um outro caso base também, né, quando eu insiro um elemento numa lista qualquer que tenha cabeça e cauda, eu insiro esse elemento na cabeça, ou seja, ele passa a ser a nova cabeça da lista, obviamente se ele for menor do que o primeiro elemento. Então essas duas funções aqui são casos bases da inserção ordenada, ou seja, da inserção na posição correta da lista. Um é o caso da lista vazia, o outro é o caso do elemento que eu vou inserir é menor do que a cabeça. Se ele é menor do que a cabeça, então eu insiro, ele passa a ser a nova cabeça. Se ele não é menor do que a cabeça, então eu vou inserir o x numa lista x1L1 e vou ter como resultado x1L. O x não é menor do que o x1, porque se fosse ele teria caído nesse caso aqui. Então o x vai ser inserido no L1. O L1 vai ser o resultado de inserir o x, o L vai ser o resultado de inserir o x no L1. Então eu insiro o x no L1 e tenho como resultado o L. Então aqui com isso eu consegui definir a minha inserção. Como eu defini a minha inserção, eu posso definir a minha insertion sort. Uma lista vazia ela é automaticamente ordenada por qualquer método, inclusive insertion sort. Se a lista não for vazia, ela tiver uma cabeça e uma cauda L, ela terá como resultado S. Se aplicando a insertion sort sobre L, eu tenho um S1, e inserindo X sobre o S1, eu tenho o S. Então, com isso eu defini também o meu procedimento insertion sort. Então, eu estou definindo aqui duas coisas diferentes, o insert e o insertion sort que usa o insertion. Então, vamos testar aqui. Insertion sort na lista 1, 2, 3, 8, 7, 9. Para ver o que dá. Ok, aqui, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Perfeitamente concluído. Então, o insertion sort funcionou. Para quem já conhece, é um algoritmo que a gente já conhece. Um insertion sort. Um algoritmo que eu vou deixar vocês estudarem é o quicksort. Então, vou deixar para vocês tentarem fazer aí. Mas aqui nós temos uma versãozinha rápida dele. Quicksort necessita de duas partições, vocês já sabem disso. Uma partição onde pega elementos menores que um certo pivô, elementos maiores que um certo pivô vão para outra partição. E ele divide aqui, essa função aqui divide as partições em pequenos e grandes, de acordo com um certo pivô. Os pequenos são chamados, o quicksort é chamado para ordenar os pequenos, o quicksort é chamado para ordenar os grandes, e depois há um append dos pequenos, mais o pivô, mais os grandes. E aí você tem o quicksort de uma lista vazia, a própria lista vazia. O problema aqui é essa função partição, também está definida aqui embaixo. Então eu vou deixar aí para você desenrolar esse problema. Muitas outras coisas podem ser feitas com Prolog, que aliás não há limites para a programação em Prolog. Tudo que puder ser feito com a programação convencional pode ser feito com Prolog e muito mais. Então
não há limites. Vamos ver aqui só um pequeno exemplo, que é a torre de Hanoi também, a definição dela é recursiva. A torre de Hanoi é um problema costumeiramente usado em programação para ilustrar o uso da recursão. Nós temos basicamente três hastes, uma haste das quais nós temos três discos perfurados que estão dispostos em ordem ordenados, né? De forma ordenada, menores sobre os maiores. Nós temos que transferir todos os discos para uma outra haste, um por um, usando para isso uma haste auxiliar e sem que jamais um disco maior esteja sobre o menor. E se nós pegarmos o primeiro, nós vamos pegar o primeiro e levar para um auxiliar, pegar o segundo e levar para o definitivo, depois voltar o primeiro para o definitivo e nós teremos os dois primeiros discos na haste B. Mas nós não queremos só isso, nós queremos os outros. Aí para transferir os outros, nós vamos ter que fazer ajustes em todos os movimentos. Então, isso é ilustrado, ou é feito, pelo chamamento recursivo, pela chamada recursiva de uma função Hanoi. Essa função terá como objetivo, por exemplo, transferir todos os discos que estão sobre o último para uma haste auxiliar, chamamos de movimento 1. Transferir o último disco, que é o maior, para a haste definitiva B. E a seguir transferir todos os discos que estão na haste C para a haste B. A transferência de todos os discos é feita também seguindo as mesmas regras que foram feitas para transferir o último disco. Então esses dois discos são transferidos segundo as regras de Hanoi, assim também como o primeiro. Então isso é uma chamada recursiva. A função Hanoi é chamada inicialmente para levar todos os discos para uma segunda haste, mas ela é chamada recursivamente para chamar os discos anteriores para uma haste auxiliar, de forma que o terceiro elemento possa ir para a haste final. Mas para chamar esses dois elementos, nós temos que chamar a função Hanoi para chamar o último elemento. Então, sejam quantos forem os discos na haste, nós teremos que chamar n-1 vezes a função Hanoi para fazer a transferência segundo as regras de Hanoi. Vamos ver então como é que isso funciona no código. Nós temos aqui no nosso código em Prolog Hanoi de n acontecerá se houver movimentos, n movimentos, utilizando três hastes. A haste esquerda, a haste do centro e a haste da direita. Então, movimentos válidos, n movimentos válidos usando a haste esquerda, direita e centro. Quando esses movimentos válidos ocorrem, nós temos o problema de Hanoi resolvido. O que é que são movimentos válidos? Por exemplo, se o n é zero, então tanto a esquerda quanto a centro e a direita permanecem como estão. Não vamos olhar para isso aqui agora, isso aqui é um cut, a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, movimentos, se há n movimentos, aqui é a forma genérica. Primeiro, n-1, quer dizer, nós vamos chamar a função Hanoi, ou os movimentos, no caso aqui a função recursiva que nós vamos usar chama-se move, né, movimento. Para os discos acima do último, que é exatamente o n-1. Então movamos o m, passamos o movimento m, que é o n-1, usando as hastes A, C, B, que é o primeiro movimento. Depois, esse informe aqui é só para imprimir que o movimento está sendo feito. E depois movimentamos o M também, utilizando as hastes CBA. Agora observe o que realmente aconteceu aqui. O que aconteceu foi que a gente trocou a haste. Então a haste que antes era destino passa a ser auxiliar. No segundo movimento a haste que era auxiliar passa a ser destino. Observe sempre que acontece isso. Os de cima usam a haste auxiliar para transferir os elementos que estão acima, como definitiva, para que o último disco de baixo vá para a haste definitiva. E aí assim eles retornam. Quando eles retornarem, a haste que era definitiva passa a ser auxiliar e a auxiliar passa a ser definitiva. Então eles ficam trocando as hastes. Então na realidade é um problema de trocar as hastes. Então trocar as hastes auxiliar por definitivo. Então será que funciona tão simples assim? Então vamos testar aqui. Aqui a função é um pouco diferente. Vamos ter que apagar aqui. Vamos chamar aqui a função Hanoi com 3 discos. Né? Hanoi com 3 discos. Então está aí os movimentos que aconteceram para 3 discos. Movimento de disco de esquerda para centro, movimento de disco de esquerda para direita, papapá.
Quantos mais discos nós fizermos, maior vai ser esse... Obviamente esse movimento é unitário de um disco. E ok, terminou. Dê uma estudada nisso aí, verifique se está correto. E divirtam-se com o Prolog.